Durante quase uma década, um assassino aterrorizou o norte de Inglaterra. As ruas tornaram-se armadilhas. As noites, um terreno de caça. E as vítimas, mulheres, em sua maioria invisibilizadas pela sociedade. A polícia chamou-lhe o Estripador de Yorkshire. Mas por trás da alcunha macabra estava um homem com nome, rosto e um passado que ninguém quis ver. Este é o caso de Peter Sutcliffe, o assassino em série que espalhou o medo, a dor e o silêncio numa era de negligência e preconceito. Peter William Sutcliffe nasceu a 2 de junho de 1946, em Bingley, no condado de West Yorkshire, Inglaterra. Cresceu numa família da classe trabalhadora. O pai era autoritário, a mãe, distante. Desde cedo, Peter demonstrava sinais de isolamento e comportamento estranho. Trabalhou como coveiro. Mais tarde, como caminhoneiro. Do lado de fora, era um homem comum, casado, discreto, trabalhador. Mas à noite, tornava-se algo completamente diferente. Ainda jovem, Sutcliffe desenvolveu uma obsessão doentia com prostituição, punição e limpeza moral. Frequentava zonas de prostituição. Mas ao invés de apenas observar, alimentava fantasias violentas, que aos poucos se tornavam mais concretas. Relatos indicam que começou a exibir comportamentos agressivos ainda nos anos 60. Mas como muitos outros assassinos, passou despercebido. Peter casou-se em 1974. Teve amigos, vizinhos, e ninguém imaginava o que fazia nas horas mortas. A polícia teve vários encontros com ele ao longo dos anos. Mas sempre o deixaram ir. O perfil, normal, protegeu-o. E enquanto o país avançava para os anos 80, as ruas de Yorkshire começavam a sangrar. A violência começou a emergir discretamente. Num beco, num parque mal iluminado, depois numa rua movimentada, até que o padrão tornou-se impossível de ignorar. Entre 1975 e 1980, Peter Sutcliffe atacou dezenas de mulheres. Muitas não sobreviveram. Outras escaparam por pouco, com ferimentos graves e memórias que nunca mais desapareciam. A 30 de outubro de 1975, Vilma McCann, de 28 anos, foi atacada depois de sair de um pub em Leeds. Levava 4 filhos em casa. Foi encontrada morta, com ferimentos brutais. A polícia considerou o caso isolado. Mas em janeiro de 1976, Emily Jackson, de 42 anos, foi assassinada de forma semelhante. Trabalhava ocasionalmente como prostituta para ajudar nas finanças da família. Foi morta com extrema violência, num local abandonado. Nos anos seguintes, novas vítimas surgiram. Irene Richardson, de 28 anos, assassinada em 1977, perto de uma zona militar. Patricia Tina Atkinson, de 32 anos, morta no seu próprio apartamento. Jane MacDonald, de 16 anos, morta em 1977. Uma das poucas vítimas que não tinha qualquer ligação ao trabalho sexual. O assassinato de Jane mudou tudo. A imprensa reagiu com choque. Até então, muitas vítimas tinham sido descartadas pela opinião pública. Mas Jane era respeitável, segundo os jornais. Foi aí que o medo se espalhou por todo o norte de Inglaterra. O estripador estava entre eles. Peter Sutcliffe atacava com um martelo, uma faca ou objetos improvisados. Esperava por vítimas sozinhas. Atuava à noite. Escolhia ruas mal iluminadas. A polícia falava em crimes sexuais ou ajustes de contas. Mas não via, ou não queria ver, o padrão. Mulheres como Jean Jordan, de 20 anos. Yvonne Pearson, de 21 anos. Célia Henrica, de 18 anos. Vera Millard, de 40 anos. Todas assassinadas com a mesma brutalidade. Apesar dos ataques seguirem um padrão, a investigação estava desorganizada. Polícias de diferentes distritos não partilhavam informações entre si. Foram ouvidos mais de 5.000 homens, incluindo Peter Sutcliffe. Mas ele foi descartado. Aparentemente, não encaixava no perfil. E tinha sempre uma desculpa convincente. Enquanto isso, continuava a matar. E assim, o Reino Unido entrava na década de 80 com medo. As mulheres mudavam rotinas. Andavam em grupos. Evitaram sair à noite. Mas Peter Sutcliffe não parava. Entre 1975 e 1980, Peter Sutcliffe espalhou medo por todo o norte de Inglaterra. Mas mais assustador do que os próprios crimes, foi o facto de que ele já tinha estado nas mãos da polícia, mais do que uma vez.
Entre 1975 e 1980, Peter Sutcliffe espalhou medo por todo o norte de Inglaterra. Mas mais assustador do que os próprios crimes, foi o facto de que ele já tinha estado nas mãos da polícia, mais do que uma vez. Uma das maiores distrações veio em forma de uma cassete de áudio. A polícia recebeu uma gravação de um homem com sotaque de Wearside, no nordeste de Inglaterra. Na fita, ele dizia ser o estripador. Jornais publicaram trechos da mensagem. A polícia mudou o foco da investigação para aquela região, descartando homens com sotaque de Yorkshire, como Sutcliffe. Foi um erro fatal, porque a fita era uma fraude. Uma brincadeira mórbida que custou vidas. Peter Sutcliffe foi interrogado pela polícia 9 vezes. 9. Mas tinha sempre explicações plausíveis. Era educado. Não tinha registro criminal relevante. E mais importante, não combinava com a voz da cassete. Foi libertado. Repetidamente. A 2 de janeiro de 1981, 2 agentes abordaram Sutcliffe e uma mulher num carro estacionado de forma suspeita. Quando verificaram a matrícula, perceberam que as placas eram falsas. Sutcliffe foi detido para averiguações. Durante a detenção, tentou esconder uma faca e outras armas improvisadas. Foi então que os investigadores começaram a ligar os pontos. Um exame médico revelou que as marcas nas botas e as lesões das vítimas coincidiam com os seus ataques. Em interrogatório, Sutcliffe confessou 3 assassinatos e 7 tentativas de homicídio. Falou de forma calma, sem emoção. Disse que ouvia vozes. Alegou que Deus lhe tinha ordenado limpar as ruas, justificando os ataques com um discurso moralista e distorcido. Mas a polícia não teve dúvidas, estavam perante um serial killer sádico e metódico. Depois de anos de terror, Peter Sutcliffe estava finalmente atrás das grades. Mas o impacto dos seus crimes, e das falhas que os permitiram, estavam longe de terminar. Estas foram as 13 mulheres assassinadas por Peter Sutcliffe. Vilma McCann, de 28 anos, mãe de 4 filhos, assassinada em Leeds, 1975. Emily Jackson, de 42 anos, esposa e mãe, morta brutalmente em 1976. Irene Richardson, de 28 anos, assassinada num parque escuro, 1977. Patricia Atkinson, de 32 anos, morta no seu próprio apartamento. Jane MacDonald, de 16 anos, estudante, morta em 1977. A sua morte chocou a nação. Jean Jordan, de 20 anos, assassinada em Manchester. Yvonne Pearson, de 21 anos, o corpo só foi encontrado meses depois. Cela Henrica, de 18 anos, trabalhava num armazém, morta em Huddersfield. Vera Millard, de 40 anos, assassinada junto a um hospital em Manchester. Josephine Whittaker, de 19 anos, técnica informática, morta em 1979. Barbara Leach, de 20 anos, estudante universitária. Marguerite Walsh, de 47 anos, funcionária pública, morta em 1980. Jacqueline Gill, de 20 anos, estudante de filosofia, morta nos arredores da universidade. Além destas vítimas, Sutcliffe atacou outras pelo menos 7 mulheres que sobreviveram, mas com traumas físicos e emocionais profundos. Durante anos, muitas delas não foram levadas a sério. A polícia e os meios de comunicação dividiram as vítimas entre respeitáveis e não respeitáveis, como se a profissão ou o estilo de vida justificasse a violência. Foi preciso a morte de uma jovem estudante, Jane MacDonald, para que o caso recebesse verdadeira atenção pública. Este não é apenas o caso de um assassino. É também o caso de uma sociedade que não ouviu as mulheres. Foram anos de erros policiais, pistas ignoradas, testemunhos desvalorizados e preconceitos que atrasaram a justiça. O impacto foi tão profundo que, até hoje, este caso é estudado como um exemplo de falhas institucionais e discriminação de género. Peter Sutcliffe foi condenado em 1981 por 3 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Recebeu 20 penas de prisão perpétua. Passou o resto da vida entre prisões e hospitais psiquiátricos. Morreu em 2020, aos 74 anos, isolado e desacreditado. E embora a justiça tenha chegado, chegou tarde demais para muitas vítimas. Porque esta história não é apenas sobre um assassino. É, sobretudo, sobre uma investigação marcada por erros, distrações e preconceitos. Sutcliffe foi interrogado 9 vezes pelas autoridades.
9 oportunidades para travar o horror. Mas todas desperdiçadas. Milhares de horas de depoimentos. Centenas de suspeitos. Mas a ausência de coordenação entre departamentos e a insistência em seguir apenas uma pista levaram a uma caça cega. Sutcliffe estava nas fichas. Tinha histórico. Tinha comportamento suspeito. Mas o sistema, simplesmente não viu. Ou pior, viu e ignorou. Este episódio deixa uma verdade desconfortável: não basta apanhar o assassino. É preciso perguntar por que é que demorou tanto. Em Crimes e Mistérios, continuaremos a contar estas histórias. Porque todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma investigação à altura.